Beleza, pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso curso de Física 2. Estamos tratando o tema colisões. Agora, em especial, nós vamos investigar o conceito de centro de massa. Então, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Física 2. Nessa aula, nós vamos explorar o conceito de centro de massa. Como objetivos, eu espero que ao final dessa aula você seja capaz de explicar, a grosso modo, pelo menos, o conceito de centro de massa de um sistema. Você saiba localizar o centro de massa de um sistema de partículas e de um sistema sólido e deduzir algumas conclusões a respeito do movimento do centro de massa. Então agora a gente vai dar uma olhada aí na introdução. Então, pessoal, como eu gosto de fazer então nas minhas aulas, vamos ver algumas das aplicações e tentar entender a importância desse nosso objeto de estudo, que é o centro de massa. Ele pode ser utilizado para simplificar movimentos bastante complexos, como é o movimento desse sistema ligado por mola, exibido num vídeo de uma aula do professor Walter Levin, que eu vou exibir esse trecho aí. Espero que não corte meu vídeo aí por causa dos direitos autorais, mas vamos dar uma olhada aí. Então eu exibi aqui esse pequeno trecho dessa aula do professor, onde ele realiza essa experiência. Eu gostaria que você tentasse perceber aqui que, apesar do movimento do sistema ser bastante complexo, o movimento do centro de massa aqui localizado por essa esferinha é bem mais simples e parece até com um movimento uniforme. Então vejam como o centro de massa pode ser um conceito bastante simplificador em casos como esse. Nesse outro vídeo que vocês podem assistir através desse link, esses autores mostram através de uma animação que, apesar do movimento desse martelo ao ser atirado, se revela bastante complexo, combinando uma translação e uma rotação, o movimento do centro de massa, que está sendo descrito aqui por essa linha pontilhada, é muito mais simples, é um movimento parabólico. Eu acho que vale a pena de assistir esse vídeo para ver mais uma aplicação aí do conceito de centro de massa. Aqui também, no mesmo vídeo, ele exibe o mesmo comportamento do centro de massa. Então aqui o esquiador, apesar de estar realizando um movimento bastante complexo, o centro de massa dele está descrevendo uma trajetória parabólica que é relativamente simples. Nesse outro vídeo, disponível aqui através desse link, é o mesmo autor, mas ele está demonstrando aí um evento que nós vamos relacionar com o movimento do centro de massa. Mas é um experimento que evidencia a conservação da quantidade de movimento. A gente pode considerar aqui que a força gravitacional que age no sistema é cancelada pelo empuxo da água, e a gente pode desconsiderar, pode considerar que o efeito do arrasto da água se opondo ao movimento horizontal do sistema é muito fraquinho. Então vai ser uma boa aproximação considerar que ele é nulo, que ele pode ser desprezado. Bom, sendo assim, somente forças internas vão agir, e quando é esse o caso, a conservação da quantidade de movimento. E isso explica, a gente pode usar isso para explicar por que a canoa sofre um recuo, que está sendo identificado aqui por essa justa posição de imagens. Veja que essa canoa sofreu um recuo, enquanto a bola adquiriu uma certa quantidade de movimento. Isso. Então é justamente algo que a gente usa para verificar e demonstrar a conservação da quantidade de movimento. Se a gente orientar um eixo positivo da direita para a esquerda, por exemplo, a bola adquire uma quantidade de movimento que é positiva. Bom, mas se só essa for a quantidade de movimento do sistema, então houve alteração da quantidade de movimento, se fosse o caso, mesmo não havendo, então isso aí, mesmo não havendo forças externas. Então isso aí iria contradizer o princípio da conservação da quantidade de movimento. Mas veja que durante esse evento, a canoa adquire uma quantidade de movimento negativa e ela recua em relação a esse sistema de referências que nós escolhemos, apontando aí da direita para a esquerda. Então, com essa quantidade de movimento negativa da canoa, pode-se cancelar a quantidade de movimento da esfera, da bola, e com isso a quantidade de movimento do sistema antes e depois do evento continua sendo zero, continua sendo nula. Veja que o sistema estava em repouso antes do autor jogar a bola em direção a essa proa aí do barco. A gente vai ver
né, na sequência aqui dessa aula, que quando é o caso também, né, de o sistema estar isolado, só haverem forças internas nele, o centro de massa dele vai permanecer inalterado, com uma quantidade de movimento inalterada. Então, se antes o sistema tinha o centro de massa do sistema tinha uma quantidade de movimento nula, essa quantidade de movimento vai permanecer, mesmo durante esse evento. A gente vai ver isso com mais cuidado mais adiante. Aqui nesse vídeo, nessa tela, né, que eu tirei desse vídeo, vocês também podem ver uma aplicação um tanto inusitada aí do conceito de centro de massa. Então, nesse vídeo o autor mostra como o atleta Dick Fosbury inovou, né, ao criar um novo método aí de salto em altura, em que ele explora o conceito de centro de massa. Veja que ao envergar o corpo, né, o centro de massa que está representado por esse pontinho aqui fica um pouquinho abaixo do corpo. E se o centro de massa está abaixo do sarrafo, isso indica que ele vai ser capaz, né, de pular sem tocar no sarrafo. A gente vai ver. Na verdade, isso aí eu vou deixar mais como uma atividade avaliativa para vocês, mas é uma aplicação do centro de massa aos esportes. Então tá bom, gente. Eu quero que vocês adquiram aí uma noção, pelo menos a grosso modo, do que é um centro de massa. E para isso nós vamos emprestar aí um conceito da estatística, que é o valor médio de um conjunto de medidas. Se essas medidas constituem o que se chama de uma distribuição uniforme, então a gente pode considerar a média como sendo um valor central que tem a seguinte propriedade: para cada elemento do conjunto de medidas é possível encontrar um outro que vai estar equidistante do valor médio. Então aqui, percebam que existem 4 medidas, identificadas aí pelas coordenadas dos pontos, e perceba que para esse ponto que está distante aí 2 unidades de medida, né, do valor médio, é possível encontrar esse outro que vai estar à mesma distância. A mesma coisa ocorre se a gente considerar esse elemento aqui, né? Ele está a 1 unidade de medida de distância do valor médio, mas perceba que a gente consegue encontrar um outro que vai estar à mesma distância, né, desse valor central. Por isso, nesse caso em que a distribuição é bem comportada, digamos assim, né, ela é uniforme, o valor médio separa esse conjunto de medidas em medidas que estão sempre pares de medidas equidistantes a eles. Por que isso vai ser importante para a gente? O centro de massa vai ter uma propriedade similar. Ele vai ser um pouquinho diferente da média aritmética considerada anteriormente. Ele vai ser uma média ponderada pela massa. O que isso quer dizer? Significa dizer que quando se vai determinar essa posição, a gente tem que multiplicar cada porção do sistema pela sua respectiva massa, tá? E aí a soma de todos esses produtos a gente divide pela massa total do sistema para encontrar esse valor do centro de massa, coisa que nós vamos tratar com mais cuidado mais adiante. Mas o importante aqui é que também nesse caso, se a distribuição de massa for uniforme, ou seja, ela não mudar, né, se você considerar a mesma porção aqui, né, a uma certa distância aí do centro de massa, qualquer que seja essa distância considerada, as porções vão ter sempre a mesma massa. E também, se você considerar aí diferentes distâncias, o mesmo vai acontecer. Então, se a distribuição de massa for bem concentrada no entorno do centro de massa, também vai existir essa propriedade. Para cada partícula, componente do sistema, é possível encontrar uma outra que vai estar equidistante do centro de massa. Por que isso é importante? Porque vai conferir uma espécie de estabilidade, vai permitir uma espécie de equilíbrio a esse sistema. Então, digamos que se uma força F for agir nesse sistema, ela consegue produzir uma aceleração, mas ela não consegue girar o sistema. Então, eu tentei ilustrar isso através desse diagrama esquemático. Eu vou considerar com mais cuidado num outro software em que eu posso fazer rotações, mas a ideia aqui vai ser basicamente a seguinte, ó. Se a gente pensar que essa força que está atuando nessa partícula do sistema pudesse fazer esse sistema girar
em torno do centro de massa, perceba que o mesmo efeito estaria presente nessa massa aqui. Só que o giro, nesse caso, seria contrário, né? Então, cada um desses pares de massa vão ter, digamos assim, esses efeitos aí produzidos por essa força, né? De fazer o sistema girar em torno do centro de massa cancelados. Então, esse efeito de giro aqui seria cancelado por esse efeito desse giro aqui seria cancelado por esse efeito desse giro seria cancelado por esse, de maneira que, se a gente considerasse todos os pares, esses efeitos iriam todos se cancelar. Eu vou exibir aí com mais cuidado no LibreOffice, em que eu posso mostrar essa rotação. Então tá aí, gente, nós vamos pensar de novo no mesmo sistema. Vou ocultar aqui essa força momentaneamente, só para a gente considerar que, se essa força pudesse fazer o sistema girar em torno do centro de massa, essa rotação seria no sentido anti-horário, né? Então o sistema tenderia a girar nesse sentido aqui. Da mesma forma, se a gente considerar apenas a outra força, né? E aí o efeito que ela poderia produzir de girar o sistema, o giro seria no sentido contrário, seria no sentido horário. De forma que, se nós considerarmos as duas forças agindo simultaneamente, esses dois efeitos vão se cancelar e o sistema não gira. É claro que vale a pena ressaltar que isso a gente vai estar considerando apenas em sistemas em que a massa está distribuída uniformemente, né? Em outros sistemas em que a massa está dispersa de maneira não tão bem comportada, aí o centro de massa já não tem mais esse papel aí de ser uma espécie de divisor, né? Que vai separar os pares de partículas equidistantes no sistema. Nós vamos considerar esse caso agora na sequência. Veja agora que, se considerarmos distribuições não uniformes, o centro de massa deixa de ser o valor central. Isso aí vai ficar evidente se a gente imaginar esse diagrama aqui, no qual uma massa tem uma magnitude 2 vezes maior que a outra. Como o centro de massa é uma média ponderada pela massa, isso vai puxar o centro de massa para ele ficar mais próximo da esfera maior. Então, aqui nesse diagrama eu ampliei um pouquinho a imagem, né, para deixar evidente que dessa vez o centro de massa, representado aí pelo ponto D, fica mais próximo a essa esfera maior, justamente porque o centro de massa é uma média ponderada, né, em que cada massa atua como sendo um peso aí, ou seja, um fator da posição. Então veja que o centro de massa deixa de ser assimétrico, né? Essa massa fica muito mais distante do que essa, né? Mas a gente ainda pode pensar em um artifício bastante engenhoso aí. Bom, pessoal, mesmo que a distribuição seja não uniforme, como essa que está exibida aí na figura, pode-se usar um artifício de considerar um centro de massa de um sistema equivalente, como esse que está exibido aí na tela. Então, em ambos esses dois sistemas, se fosse calculado o centro de massa, ele iria ocupar a mesma posição. E qual é a vantagem disso, né? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Então, se esses dois sistemas têm a mesma massa e estão sujeitos à mesma força, eles vão se mover com a mesma aceleração. Então, do ponto de vista da aceleração e da translação, ambos os centros de massas e os sistemas irão se mover do mesmo jeito. Com uma vantagem, né? Nesse sistema equivalente aí, onde a distribuição é uniforme, perceba que aquela propriedade do equilíbrio de rotação vai se manter. Então isso nos ajuda a pensar, né, por que o centro de massa se move de maneira simples, enquanto o restante do sistema vai se movimentando de maneira complexa, como é o caso aqui da animação produzida pelos autores do vídeo que eu exibi anteriormente, né? Na qual o martelo vai girando, né, em torno do centro de massa, mas o centro de massa descreve uma trajetória parabólica simples, como se ele não girasse. Beleza, pessoal, agora a gente vai tratar aí a localização do centro de massa. Nós vamos começar considerando então um sistema formado por 3 massas, cujas localizações são genéricas aí, né? Então, a massa A tem localização dada pelas coordenadas x1, y1, b, x2, y2 e c, x3, y3. Bom,
pode se demonstrar utilizando ferramentas do cálculo integral diferencial, que vocês só têm acesso em cursos mais avançados, que as posições das coordenadas, né, x e y do centro de massa, denotadas aqui por x índice cm, né, então a abscissa do centro de massa, coordenada x do centro de massa, vai ser dada pela média ponderada das posições em que o peso é a massa de cada partícula. O que é isso? Isso significa que nós vamos multiplicar cada posição, né, pela respectiva massa, somar esses produtos para todas as partículas e dividir por m, que é a massa total do sistema, ou seja, a massa resultante da soma m1 mais m2 mais mn. Aqui, né, mesma coisa, mas para a coordenada y do centro de massa. Aqui nós estamos considerando com um sistema de n partículas, né? Então está ilustrado aí o centro de massa desse sistema. E se a gente estiver considerando um sistema tridimensional como esse, vou ampliar a figura para a gente visualizar melhor. Está aí uma visão ampliada, né, de um sistema tridimensional em que há de se considerar dessa vez 3 coordenadas para a localização de cada massa. Tá? Então a visão ampliada aí do sistema é essa. E aí a gente tem que considerar, além das outras 2 coordenadas x e y, a chamada cota, né, que é a terceira coordenada do centro de massa, a coordenada z, que é dada de maneira análoga. Bom, vamos ver então um exemplo para a gente já ir aplicando essas ideias. Nós vamos calcular aqui o centro de massa, aliás, determinar a posição do centro de massa de um sistema de 2 partículas, A e B, de massas 2 e 4 kg, conforme está ilustrado nessa figura 4. Então, está aí uma visão ampliada. Essa massa aqui tem 2 kg, essa massa tem 4 kg, e aí a gente tem as coordenadas de cada uma delas. Então, vamos calcular primeiro a posição, a abscissa do centro de massa, né? A gente vai pegar a abscissa da massa A, multiplicar pela massa A, somar isso com o produto da abscissa da massa B pela massa B e dividir esse resultado, né, pela soma das 2 massas. Então, substituindo-se os parâmetros, a gente vai encontrar após os cancelamentos essa posição. E, analogamente, nós vamos calcular a ordenada do centro de massa, né, a coordenada y. Então, substituindo os parâmetros, realizando as operações, a gente encontra aí 2.3. Então, está aí. Está ilustrado aí o centro de massa desse sistema de 2 massas. Vamos fazer agora um cálculo envolvendo aí um sistema tridimensional, então 3 massas, A, B e C, de valores magnitudes 1, 3 e 4 kg, conforme está ilustrado nessa figurinha aqui. Então nós temos as 3 massas aqui, essa de 1, essa de 3, essa de 4 kg, e aqui as respectivas coordenadas, né? Vou ampliar um pouquinho para a gente visualizar melhor. Então está aí uma ampliação do sistema, vejam as coordenadas das massas A, B e C. E aí a gente vai fazer o cálculo agora da posição do centro de massa desse sistema. Então a gente vai calcular primeiro a abscissa do centro de massa, que é a coordenada x, pela expressão que a gente havia visto, né? Então a gente vai somar os produtos das abscissas pelas respectivas massas e dividir isso pela massa total do sistema. Fazendo-se aí as contas, a gente encontra esse resultado, né? Aqui o cálculo da ordenada do centro de massa. Então, utilizando a expressão respectiva para a ordenada do centro de massa, substituindo parâmetros e realizando as operações, a gente encontra esse resultado. E aqui a cota, né? A cota do centro de massa, que é a coordenada z. Então, realizando-se também as operações, a gente encontra esse resultado. E está aqui o centro de massa desse sistema, né? Vamos visualizar aí ampliado. Então está aí uma visão ampliada, né? O centro de massa, vejam que fica tanto mais próximo da massa de maior magnitude, ela produz esse efeito, né? E aí a gente acaba então com esse exemplo aí. Tá, mas a gente pode se perguntar, e se o corpo já não for, se o sistema já não for uma distribuição discreta de massa, mas for uma distribuição contínua, se ele for um corpo extenso? Bom, aí a gente pode dividir esses sistemas em 2 casos, em que há uma simetria, né? Pode ser uma simetria, por exemplo, frente a uma rotação, em relação ao eixo ou em relação a um plano, como nós vamos ver na sequência. E aí o centro de massa vai ser o próprio centro de simetria, desde que a massa esteja uniformemente distribuída. Como é o que ocorre aqui nesse cubo, né? Se a massa estiver uniformemente distribuída,
o centro de massa vai ser o centro geométrico do cubo, que vai ser determinado, por exemplo, pela interseção das diagonais, né? Então, assim, a gente pode determinar o centro de massa de corpos extensos que tiverem alguma simetria e massa uniformemente distribuída. Se o caso for, por exemplo, de um sistema esférico, né, o centro de massa vai ser o próprio centro dessa esfera, desde que, novamente, a massa esteja uniformemente distribuída. Se o sistema for um sistema que tiver ainda, né, não tiver aí um eixo de simetria, ele não tem simetria, esse sistema aqui não tem simetria, né, mas ele ainda tem uma distribuição uniforme e ele é uma figura poligonal, como essa, né? Então, a gente ainda pode determinar o centro de massa considerando o baricentro, que é o encontro das medianas da figura. Então, vou mostrar aí no software que esse centro de massa aqui pode ser determinado dessa forma. Vamos dar uma olhada lá. Considerando aqui que esse triângulo seja, por exemplo, uma chapa de um metal, né, cuja distribuição seja uniforme, ou seja, qualquer que seja a porção aqui de massa considerada dentro desse sistema, ela vai ter a mesma quantidade de matéria e mesma massa. Bom, como é que a gente vai determinar o centro de massa desse sistema através do baricentro? Então, a gente vai precisar das medianas, que são os segmentos que vão unir os vértices aos pontos médios dos lados opostos. Então, vamos determinar esses pontos médios aqui. Tem uma ferramenta no GeoGebra própria para isso. Determinei aqui do segmento AC, agora do segmento BC, agora do segmento BA. E agora vou unir os vértices a esses pontos médios. Então, vocês vejam que esses segmentos vão se interceptar no chamado baricentro, que é o centro de massa de um sistema como esse. Então tá aí, mas e se a distribuição for não uniforme? Aí a gente vai ter que apelar para os recursos de cálculo integral. Eu achei interessante só exibir um deles, né? Então, essa animação que está disponível aqui nesse link pode ser acessada usando o software GeoGebra Classic. Conheçam esse software, por favor. Faz nessa animação, né, uma demonstração de como é que se poderia fazer esse cálculo desse centro de massa. Eu vou exibir aí na sequência. Então tá aí o sistema. Como é que a gente poderia determinar o centro de massa desse sistema? A gente poderia dividi-lo em uma série. Quanto maior a quantidade de subdivisões, tanto melhor o resultado, mas a gente poderia dividi-lo numa série aí de triângulos, como está sendo exibido aí nessa figura, e aí a gente calcularia o centro de massa de cada triângulo. Ao final desses cálculos, né, o centro de massa do sistema seria determinado pelo centro de massa do centro de massas dos triângulos, tá? Eu sei que é bastante sofisticado, nós não vamos nos meter a fazer esse tipo de conta, mas eu achei que seria interessante exibir qual a técnica utilizada nesses casos mais complexos. Beleza, galera. Então vamos ver um exemplo aí para entender como aplicar esse conceito no caso de uma peça que não é uma peça que tem uma regularidade, né? A geometria dela é um pouquinho mal comportada, né, digamos assim, mas que ela ainda tem uma distribuição homogênea de massa. Então a gente vai determinar a posição do centro de massa dessa chapa homogênea, está representada nessa figura aqui, tá? Eu vou tentar destacar aqui os valores, né, dos vértices. Esse vértice está em 0, 0, esse aqui está em 2, 0, esse aqui está em 2, 4, esse vértice está em 5, 4 e esse aqui está em 5, 6. Esse é 6, 0, tá? Então nós vamos determinar o centro de massa dessa peça aí. Como que nós vamos proceder? A gente vai dividir a peça em partes homogêneas, calcular o centro de massa em cada parte e depois a gente vai fazer o centro de massa desse centro de massa aí, tá? Então vamos lá. Eu decidi fazer essa divisão como vocês estão visualizando na tela, mas é claro que vocês poderiam ter feito fazer uma outra escolha, por exemplo, esse retângulo Q2, né, se estendendo até esse vértice e esse vértice. Poderia ser feito também dessa forma. Se vocês quiserem, podem até fazer as contas, vocês vão ter que encontrar o mesmo resultado que eu. Mas eu vou prosseguir com essa escolha. Então eu vou determinar agora o centro de massa do retângulo Q1. Nós vamos usar aqui, como é uma figura regular,
o centro geométrico dele vai ser o encontro das medianas. Então trace as medianas aí do retângulo e a interseção das duas vai ser o centro de massa. Nós vamos mostrar que tem coordenadas, esse centro de massa fica evidente, né? Que tem coordenadas 1, 3, tá? Então nós vamos usar que a abscissa desse centro de massa é 1 e a ordenada dele é 3. Então, 1 e 3. Agora, do retângulo Q2, né? Nós vamos usar a mesma ideia. Vou exibi-lo aqui. A gente faz aqui o desenho das diagonais, onde essas diagonais se interceptarem, isso vai ser o centro de massa dessa peça. Ela vai estar com as coordenadas 3,5 e 5, né? Vou voltar aqui um pouquinho na figura. Se a gente perceber que essas diagonais se encontram bem nessa posição, veja que ela tem abscissa 3,5 e vejam que tem ordenada 5, como é o que está sendo apresentado aí. Então, essas são as coordenadas dos dois centros de massa. E agora, pessoal? Agora a gente vai calcular o centro de massa da peça composta usando a definição, né? Mas perceba que para isso a gente precisaria conhecer as massas de cada um dos dois retângulos, Q1 e Q2. Então, para resolver fazer esse refinamento aí da nossa estratégia, né, a gente precisa determinar a massa de cada peça. E para isso nós vamos usar que a densidade dela é uma constante, sendo a densidade a razão entre a massa e a área. Então, qualquer que seja a área considerada, a razão entre a massa e a área vai ser sempre a mesma, tá? Então vai ser igual a essa densidade aí, que pode ser calculada, então, dividindo-se a massa total, representada aí por M, um valor que a gente não conhece, mas nem precisa conhecer, e as duas massas somadas vão resultar em 18 metros quadrados. Né? Vamos ver aqui que as áreas são essas mesmas. Vamos voltar aqui para essa divisão. Então, eu dividi as peças aqui. Perceba que esse retângulo tem 2 metros de base, 6 de altura. Então, temos aqui 2 vezes 6, 12 metros quadrados de área. E aqui, esse aqui tem de 5 a 2, 3 e de 4 a 6, 2, 3 vezes 2, 6. Por isso, aqui a escolha dos valores, né? A inserção dos valores 12 e 6 para produzir os 18. E agora, nós vamos usar aqui essa densidade que a gente calculou com a peça total é a mesma, qualquer que seja a porção dessa peça considerada. Então, se a gente considerar apenas o retângulo Q1, também vai valer que a razão entre a massa desse retângulo e a área dele vai ser igual à densidade. Isso permite a gente concluir que essa massa vai ser o produto da densidade pela área que é correspondente a esse retângulo, né? Bom, a densidade a gente já acabou de calcular na tela anterior, é M por 18 metros quadrados e a área desse retângulo é 12 metros quadrados. Então, nós vamos verificar aqui, realizando as simplificações, né, dentre esses fatores, que a massa desse retângulo Q1 corresponde a 2/3 da massa total. E usando o mesmo raciocínio, nós vamos chegar à conclusão que a massa do retângulo Q2 vai ser 1/3 dessa massa. Bom, mas então a gente já pode calcular a abscissa do centro de massa, substituindo aqueles valores que nós já tínhamos identificado anteriormente, nas telas anteriores, né? De abscissa e massa de cada retângulo, e aí realizando-se as operações aqui, né? Então, fazendo essa inserção e fazendo-se os cancelamentos, a gente encontra que a abscissa do centro de massa é de 5,5 dividido por 3, tá? Esse aqui é a abscissa, aproximadamente 1,8 metros. E agora, ordenada, a gente vai proceder da mesma forma, né? Então, substituindo aqueles valores que eu já tinha identificado nas telas anteriores, substituindo-se as massas e realizando-se os cancelamentos, fazendo-se as operações correspondentes, a gente chega aí a um valor de aproximadamente 3,7 metros. Então, essas duas aí são as abscissas, são as coordenadas do centro de massa dessa peça. Bom, gente, agora a gente vai analisar com um pouquinho mais de cuidado o movimento do centro de massa. Bom, gente, eu vou tentar mostrar então para vocês que a quantidade de movimento do sistema é o produto da massa total pela velocidade do centro de massa, conforme está expresso aqui nessa equação. Nós vamos fazer aqui uma prova, mas não muito rigorosa. Ela vai ter apenas alguns dos detalhes de uma prova formal desse fato,
mas eu acho que vale a pena de vocês terem um pouquinho de contato com isso, né? Então a gente vai começar pela definição da abscissa do centro de massa. Ela vai ser então essa razão, né? E a gente pode considerar então que esse denominador aqui é a soma das massas de cada uma das partes do sistema, então vai ser a massa total do sistema. E aí, se a gente multiplicar cruzado, né, esses dois numeradores e denominadores dessa proporção, a gente vai encontrar como resultado que a abscissa do centro de massa vezes a massa total vai ser igual à soma desses produtos aqui vezes 1, né, ou seja, ela própria. Né? Então, nós vamos usar essa equação aqui para prosseguir. Bom, se a gente dividir ambos os membros pelo intervalo de tempo, vai acontecer que no membro à esquerda nós vamos já encontrar a razão entre uma posição, né, um certo deslocamento e um intervalo de tempo, que pode ser determinado, então, considerado como a velocidade do centro de massa na direção x. A mesma coisa, bom, aqui antes de aplicar essa definição, né, a gente vai usar aqui uma propriedade de frações, uma divisão, né, de uma soma, é a soma das divisões. Então a gente pode pegar cada um dos termos aqui, dividir pelo intervalo de tempo e somar essas frações que o resultado vai ser o mesmo, né, essa propriedade de frações. Bom, mas aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o membro esquerdo aqui. Vai aparecer aqui um certo deslocamento da partícula 1 do sistema dividido pelo intervalo de tempo. Bom, isso pode ser considerado então como sendo a velocidade dessa partícula. E para as demais partículas, para as demais n partículas, vai valer o mesmo, né? Então aqui percebam que vai aparecer a quantidade de movimento da partícula 1 e aqui a quantidade de movimento da partícula n. Então o membro à direita vai ser a soma, na verdade, das quantidades de movimento de cada uma das partículas. E sabemos que se somarmos todas essas quantidades de movimento, o resultado vai ser a quantidade de movimento total. E se a gente tivesse feito esse mesmo raciocínio, aplicado esse mesmo raciocínio às demais orientações, né? Ou seja, a abscissa, nós fizemos aqui para a abscissa x. Se a gente tivesse feito para a ordenada y e para a cota z, também chegaríamos à mesma conclusão para cada uma dessas três direções, de maneira que poderíamos concluir, então, que como essa igualdade vale para todas as componentes do vetor, então a massa vezes o vetor velocidade do centro de massa é igual à quantidade de movimento total. Aqui o que eu não precisam se preocupar muito, né, em seguir meu raciocínio aqui, aqueles que forem mais interessados na área de teórica, né, podem me acompanhar, mas aqui o que é importante eu acho que é a conclusão. A gente pode olhar para essa equação e ver que o centro de massa ele tem esse papel simplificador. Ou seja, se você conhecê-lo, né, e conhecer a massa total do sistema, você nem precisa se preocupar em determinar as quantidades de movimento de cada parte do sistema, porque isso aqui já vai ser a quantidade de movimento total. Então veja como ele age, de certa forma, como um elemento simplificador. Né? Se você quiser descobrir qual que é a quantidade de movimento total do sistema em que se conhece esse centro de massa e a velocidade dele, basta pegar essa velocidade e multiplicar pela massa que você vai ter a quantidade de movimento total. Então veja como essa equação aqui, né, ela é bem mais simples do que essa, em que você tem que somar as diversas quantidades de movimento de cada parte do sistema. Então isso mostra como o centro de massa pode ser então considerado como um elemento simplificador. Né? Bom, pessoal, agora a gente vai concluir falando sobre o movimento do centro de massa do ponto de vista da aceleração. Então nós vamos partir da equação da tela anterior, massa total vezes velocidade do centro de massa é igual à soma desses produtos aqui. E agora a gente vai dividir ambos os membros dessa igualdade pelo intervalo de tempo. Perceba aqui que no membro à esquerda, a razão entre uma velocidade e um intervalo de tempo correspondente vai produzir a aceleração. Então, no caso, a aceleração do centro de massa. E, de novo, aqui nós podemos aplicar aquela propriedade da divisão, né? A divisão da soma é a soma das divisões. Então, a gente pode abrir essa soma uma soma de frações. Bom, de novo, aqui vai aparecer a razão entre uma velocidade e um intervalo de tempo correspondente que a gente pode considerar como sendo uma aceleração. Então, aqui no membro à direita nós vamos ter o produto da massa de cada parte do sistema pela sua aceleração, mas se vocês bem se lembram da segunda lei de Newton, isso vai ser exatamente a força que vai estar atuando em cada uma delas. Agora, se a gente somar todas essas forças, a gente pode classificá-las em algumas como forças internas do sistema e outras como forças externas dos sistemas.
As forças internas, quando somadas, vão produzir um resultado nulo, né? Como a gente já viu ali no caso dos dois patinadores, né? A força de um patinador no outro tem a mesma direção, mesma intensidade, porém em sentido contrário. Então, se a gente acaba somando as duas, o resultado disso vai ser anulado. Vão sobrar o que então? Somente as forças externas. E se a gente somar todas as forças externas, o que vai aparecer aqui? A força resultante no sistema. Então, a conclusão é que o centro de massa vai se mover, né, como se ele estivesse concentrando toda a massa do sistema e estivesse sob a ação da força resultante que age sobre ele. Isso nos ajuda a entender algumas daquelas animações que eu vou mostrar agora de novo aqui na sequência, para a gente concluir essa aula. Então aqui, quando vocês verem essa animação, vocês podem considerar o seguinte: olha, o centro de massa está se movimentando de uma trajetória parabólica. Por quê? Porque ele se move como se ele tivesse toda a massa do martelo e como se ele estivesse sofrendo a ação da força resultante que age no martelo, que é a força gravitacional. Então vocês já devem ter visto lá em Física 1 que qualquer que seja o sistema que seja disparado e esteja sob a ação da força gravitacional vai se mover conforme uma parábola, né? E mais, tem um outro efeito aí que nós vamos recuperar agora com base nessa equação. Bom, e se o centro de massa fica em repouso, né, a gente pode entender melhor, né, aquela conservação da quantidade de movimento. Como vai a quantidade de movimento anterior? Aliás, como a velocidade do centro de massa é nula, a quantidade de movimento total do sistema é nulo. Então, se a bolinha adquire uma quantidade de movimento positivo, a canoa, para compensar, tem que adquirir uma quantidade de movimento negativo. Então, era isso que eu queria tratar, recuperar, né, daquela animação que a gente viu nos slides anteriores. Bom, pessoal, a gente vai ver então aí o resumo da nossa aula. Eu espero que nessa aula você tenha aprendido aí a noção básica de centro de massa de um sistema, como localizar o centro de massa de um sistema de partículas, de um sistema sólido, e compreender o movimento do centro de massa a partir das duas equações. A massa total vezes a velocidade do centro de massa é igual à quantidade de movimento total do sistema, e a massa total vezes a aceleração do centro de massa é igual à força resultante sobre ele. Então fiquem atentos ao Moodle. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.